Que lindo. Pessoal, boa noite aí mais uma vez. Vamos iniciar nossa aula aí. Eu não sei porquê, mas parece que todo dia dos dias que tem aula, parece que é o dia que a pessoa fica mais cansada. Eu não sei se para vocês que estão assistindo a aula acontece isso também, é estranho isso. Mas vamos lá. Tô cansado todo dia, pô. É, Tu tá cansado todo dia? Rapaz, É, não tem dia, ô, não tem meu, dia certo não, né? Irã, cada gente passou o final de semana com um negócio de física aí, né? A gente já entrou a segunda-feira cansado. Tava mal em pé hoje, dando aula. Vamos embora. Beleza, vamos já. Certo. Tá. Vocês estão conseguindo me escutar bem aí, né? Tá tudo ok com o Tá áudio, tudo né? ok. Tá show. Beleza, beleza. Então vamos lá. Gente, hoje, mais cedo, eu postei uma aula, um vídeo aí, que era com a segunda parte de termodinâmica das pilhas, tá? Terminando aquela aula que foi dada segunda-feira. Era para eu ter postado antes, mas eu não consegui. E aí lá a gente faz um. É só uma finalização da aula, tratando de potencial padrão, né? Eu não sei se alguém já assistiu tratando de potencial padrão, ou seja, a gente precisa especificar as condições padrões, ou a condição padrão, e aí o potencial que vai ser medido dentro daquela condição padrão vai ser um potencial padrão sobre determinadas condições. Eu falei também nessa aula sobre espontaneidade, né? A gente viu que o ΔG consegue medir a espontaneidade de um processo, né? E tem a relação direta entre ΔG e o potencial de uma pilha. Portanto, se o ΔG consegue medir a espontaneidade, prever a espontaneidade, o meu potencial da célula também consegue prever a espontaneidade. Então, isso está na aula que foi postada hoje. E aí depois eu peço que quem não assistiu ainda possa estar dando uma olhadinha lá para ficar por dentro dessa conversa aqui, tá? De espontaneidade e potencial padrão. Agora na aula de hoje, a gente vai para outra linha. A gente vai para outro segmento, digamos assim. A gente vai largar um pouco, deixar um pouco de lado a termodinâmica, deixar entre aspas. Deixar um pouco de lado e vamos entrar aqui dentro do equilíbrio. Mas por que eu falei deixar entre aspas? Porque a parte de equilíbrio ela está intimamente relacionada com a termodinâmica, que a gente vai ver já já. Então aqui, nessa conversa de hoje, a gente vai dar uma revisada sobre equilíbrio químico, né? Uma revisada bem geral. E aí lá no final, a gente vai aplicar os nossos conhecimentos, ou vai interligar o conhecimento de equilíbrio químico com o equilíbrio das pilhas, digamos assim. E aí em aulas posteriores, a gente vai continuar essa abordagem de equilíbrio até chegarmos a um ponto de interesse, que no caso é avaliar mesmo, quantificar a questão do equilíbrio de uma pilha, prever quando que essa pilha vai entrar em equilíbrio, prever a quantidade de reagentes ou de materiais que vão estar nessa pilha é, no decorrer do processo até atingir o equilíbrio, é, vai ser o nosso objetivo, tá? Então, a parte de hoje é mais uma parte introdutória de equilíbrio químico, para no final a gente falar de pilhas, tá? Tá bom, Major. Tá com o teu aí. Deixa só eu ver uma coisa. Beleza. Quando falamos de equilíbrio químico, eu acho que a maioria de vocês. O que é que vocês lembram de equilíbrio químico? Já vou colocar vocês na conversa também. Quando fala de equilíbrio, o que é que vem na cabeça de vocês assim de primeira? Concentração, volume, blá blá blá, é um monte de coisa aí. constante de equilíbrio. Também. Um monte de cai. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês já estudaram, Base. certo? Vocês já estudaram atividade? Atividade? Isso, Que no lugar, tipo? no lugar de concentração, usar atividade. Já estudaram isso? Não, por esse Não, né? conceito aí, não, não, não. Não, beleza. Então mais na frente a gente fala Nunca nem vi.
Tá. Tá, então mais na frente a gente vai falar disso aí. Então vamos lá. Certo, vocês falaram aí de concentração, né, de volume. A Mariane falou de constante de equilíbrio. É, mas vocês não me falaram a coisa mais importante do equilíbrio químico. Ué, é o princípio de Le Chatelier? Não. Velocidade? É, a Isso, velocidade, a isso, taxa das reações, alguma coisa? isso. A taxa da reação direta é igual à taxa da reação inversa, né? A gente não estuda isso lá no equilíbrio químico. E aí as pessoas pensam que a reação, quando você olha a nível macroscópico, né? Você pensa que a reação está parada, e a gente estuda lá que ela não está, né? É um equilíbrio Ou pensa dinâmico. que a velocidade é constante? Isso, isso. Só que na verdade a gente sabe que o equilíbrio é dinâmico, ou seja, a gente tem um movimento, né? A gente tem velocidade inversa, a velocidade da reação direta igual a velocidade da reação inversa. Então, está tendo um movimento o meio reacional está movimentando. Por isso que a gente chama que o equilíbrio ele é denominado como sendo um equilíbrio dinâmico. Né? E as pessoas muitas vezes se enganam. Então, quando a gente fala de equilíbrio químico, eu acredito que o ponto mais importante, quando a gente trata do equilíbrio químico, é essa parte das velocidades. Aí o princípio de Le Chatelier já é uma consequência, né? É como que o equilíbrio vai responder aquelas perturbações que eu irei fazer a esse equilíbrio, né? Então é uma consequência direta. Tá? Então, do ponto de vista de equilíbrio, a gente tem essa questão da velocidade para caracterizar, tá? Só que aqui nós iremos abordar o equilíbrio de outra maneira. Iremos abordar o equilíbrio com um olhar termodinâmico, porque existe sim uma abordagem do equilíbrio com olhar cinético, né, com essa questão de velocidade. Só que também existe uma abordagem do equilíbrio com olhar termodinâmico. E é essa abordagem que nós iremos empregar aqui na nossa disciplina, beleza? E aí mais uma vez o nosso guia, a nossa função termodinâmica que irá nos guiar nesse tratamento do equilíbrio químico vai ser a energia livre de Gibbs, tá? Esse vai ser o nosso parâmetro para nos guiar aí na questão do equilíbrio químico. A gente vai ver por que ele é esse parâmetro, tá? Vamos lá. A energia livre de Gibbs, lá daquelas aulas de termodinâmica das pilhas, que a gente fez algumas revisões, nós conseguimos defini-la como sendo como sendo o equivalente a essa expressão, né? Uma variação de energia livre, né? Uma derivada de G, uma variação infinitesimal de energia livre, é igual a VDP menos SDT, né? Ou seja, a minha energia livre de Gibbs, ela está relacionada tanto com uma parcela da pressão, né? Tem a variável dP aqui da pressão, tanto com uma parcela de temperatura. Beleza? Então a energia livre de Gibbs está relacionada com essas duas variáveis, tá? É óbvio que eu posso estudar a energia livre de Gibbs mantendo alguma dessas variáveis constantes. Porque é o seguinte, para mim, eu não sei o que vocês estão conversando aí, gente. Tá. Então, eu acabei de comentar com vocês. Não, vocês estão viajando, gente. Ó, eu acabei de comentar com vocês que essa variação do ΔG, né? A variação do ΔG não. A variação da energia livre de Gibbs ela está relacionada com variação de pressão e variação de temperatura. No entanto, do ponto de vista da termodinâmica, se eu fizer um tratamento da variação de energia livre de Gibbs, levando em consideração as duas variáveis, fica uma coisa meio esquisita. Então, que é comum, que é muito comum na termodinâmica, na química de modo geral, quando a gente tem uma variável dependendo de outras duas, a gente isola uma ou deixa ela constante para verificar qual é o efeito direto das outras duas entre si. Né? Eu tenho três variáveis que estão relacionadas ali, então geralmente o que eu faço? Eu deixo uma constante e verifico a relação entre as outras duas. Né? A gente vê isso muito lá nos gases, né? Que a gente tem P, V e T, né? Tem pressão, volume e temperatura.
Aí quando a gente quer ver o efeito, as três estão relacionadas entre si, né? Aí quando eu quero ver o efeito de uma na outra, a gente mantém uma constante e verifica, né? E aí tem aquela questão da lei de Charles, lei de Boyle, lá dos gases, né? Você mantém uma propriedade ou uma variável constante e verifica a relação das outras duas, né? Porque fica mais fácil você verificar a relação que existe entre duas variáveis. Porque aí você vai ver se ela é diretamente proporcional, se ela é inversamente proporcional, se ela tem uma relação uma relação exponencial, né? Então é mais fácil. Então por que eu estou falando isso aqui para vocês, gente? Porque vocês estão vendo que a energia livre de Gibbs, como ela depende de duas variáveis, eu vou manter uma constante para mim verificar o efeito da outra. Portanto, ó, se essa expressão aqui, ó, dg igual a VDP menos SDT, se trabalharmos, por exemplo, num processo a temperatura constante, né? Se trabalharmos num processo de temperatura constante, o que que eu vou estar fazendo aqui? O que que eu vou estar estudando? Eu vou estar estudando o efeito da pressão no valor do ΔG. Por quê? Temperatura eu mantive constante, então estou analisando diretamente somente a pressão e o ΔG. Beleza? Então é isso que a gente vai fazer aqui no nosso tratamento, nesse tratamento inicial, para a gente chegar na questão do equilíbrio químico. Portanto, se trabalharmos com isso que eu acabei de falar, com um processo de temperatura constante, esse termo aqui, ó, ele vai sumir, tá? A gente com essa variação infinitesimal de temperatura, ela vai ser algo constante, então esse termo, ele some, eu não tenho variação, tá? Então, no final, eu vou chegar nessa expressão. Que expressão é essa, professor? É uma expressão que relaciona a variação de energia livre de Gibbs com a pressão, simplesmente, não tem segredo, tá? Então, esse vai ser o tratamento. Aí, alguém pode estar se perguntando, professor, por que você não manteve a pressão constante e trabalhou com a temperatura? Na verdade, na termodinâmica, é aquilo que eu estava falando para vocês em aulas anteriores. Geralmente, nessas questões de demonstração, ou até no próprio trabalho mesmo no laboratório, a gente que impõe as condições e controla essas condições, tá? Então, nesse esquema, é mais razoável a gente trabalhar com processos a temperatura constante, tá? Deixa eu ver aqui. Certo, então a gente tem uma equação, né? Uma equação para variação de energia livre de Gibbs que está relacionada com a pressão. E é uma equação bem simples, certo? Essa equação, como vocês estão percebendo aí, ela possui derivadas, né, nessa equação. Então, ela possui variações infinitesimais, que é o dg e o dp. Portanto, se eu quiser ter um aspecto quantitativo ou um valor numérico para essa relação, né, ou seja, dg igual a vdp, para a gente da química, pode parecer meio estranho, né? A gente está mais acostumado com ΔG. Então, eu quero transformar essa equação numa equação na qual tenho valores finitos, tá? Eu não quero variações infinitesimais, eu quero valores finitos, ΔG, né? Por exemplo. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar essa equação aí, o dg igual a vdp, e vai integrar, para a gente poder obter variações, para obtermos variações finitas, tá? Então, eu vou integrar ambos os lados da equação, beleza? Então, o que a gente vai fazer? Integra desse lado, uma integralzinha bonitinha, e desse lado, uma outra integral, tá? É óbvio que uma integral uma integral desse tipo, como a gente está trabalhando com estados, né? Nós aqui dentro da termodinâmica, a gente está trabalhando sempre com estados, né? Estado inicial, estado final, estado 1, estado 2. Então, como consequência disso, de estarmos trabalhando com estados, as nossas integrais aqui serão integrais definidas, beleza? Ou seja, integrais que têm limites. Então, os limites serão limites 1 e 2, o limites inicial e final, tá? Portanto, essa integral aqui do de dg, ela vai virar o quê? Vai virar uma integral de g2 menos g1, que aí no caso é o nosso famoso ΔG, tá? Então aqui, na verdade, se vocês depois estiverem com muita dúvida em relação à integral, é só vocês darem uma revisada, né? Tipo, a integral de x dx, né? Não, deixa eu só apagar isso aqui.
a integral, por exemplo, de dx, né? A integral de dx é igual a x. Só que digamos que essa integral seja definida, né? No limite de 2 até o limite de 1. Mais ou Então vai menos virar o quê? Então vai virar x2 menos x1. Eu acho que vocês já devem saber isso, né? Eu tô talvez essa aí é de buenas. falando coisas tranquilas aí para vocês, tá? Beleza, então a gente fez as integrações aí dos dois lados, tá? Deixa eu ver. Aí a outra, beleza. Aí, na parte do DG, virou apenas um ΔG, né? Porque eu tenho G2 menos G1. É igual, é muito similar como se fosse X2 menos X1. Então isso é tranquilo. Então isso aqui iria virar, por exemplo, iria virar um ΔX. E lá virou, no caso, um ΔG. Então tranquilo. Então agora, vamos para o outro lado. Para o outro lado é um integral de VDP, né? Nome estranho, VDP. E aí dos limites de P2 para P1, né? No entanto, a gente sabemos, se estivermos, por exemplo, trabalhando com gás ideal, sabemos que V é igual a nRT dividido por P, né? Pegando a equação do gás ideal, né? Que é PV igual a nRT, então tranquilo. Então agora, o que que eu vou fazer com essa integral desse lado? Ou seja, estou trabalhando com essa integral aqui que eu estou circulando para vocês aí, ó, tá? Estou trabalhando só com essa integral específica por enquanto. Então, o valor de V eu vou substituir por nRT dividido por P, tá? Do gás ideal. Então, a gente está admitindo que estamos trabalhando com gases, tá? Quando eu faço a substituição de nRT dividido por P, eu chego nessa integral aqui, beleza? Tá aqui, ó, bonitinha, certo? E aí agora a gente vai ter que resolver essa integral, beleza? Para resolver essa integral, fica fácil. Ela é uma integral simples também. Por quê? Ó? A integração aqui, ela está relacionada com a pressão, né? N, R e T são constantes. Estou trabalhando com gás normal, o número de mol dele permanece constante. O R é uma constante, constante universal dos gases. O T, estou trabalhando com processo a temperatura constante, então o T também é constante. Então todos esses termos constantes, eles saem da integral. Isso aqui também vocês já sabem. E aí, essa integral aqui, ela vai virar uma integral, basicamente, de dp sobre p, né? Uma integral de dp sobre p. E aí, essa integral, ela é muito similar, ela é similar, na verdade, àquelas integrais de 1 sobre x dx, que aí, essa integral, ela vai dar origem àquelas integrais, são valores tabelados, vai dar origem àquela integral do ln de x, né? E aí também nos limites, se o x tiver limite de 2 e 1, vai ser integral, vai ser ln de x2 menos ln de x1, né? E aí a gente tem também que subtração de integrais é igual ao quociente, subtração de ln's é igual ao quociente de ln's, né? Também tem essa questão aí, certo? E aí no final, o meu ΔG desse meu processo aqui o ΔG vai ser igual a nRT, né, que foi o que saiu da integral, vezes ln de P2 sobre P1. Beleza? ln de P2 sobre P1. Certo? Tá. Deixa eu ver. Aí alguém vai falar, professor, onde que você está querendo chegar com essas equações todas aí? Eu estou querendo chegar numa equação que relacione o ΔG, que é a nossa propriedade termodinâmica aqui de estudo, com, com outras grandezas, que no caso aqui é a pressão, tá? E aí, no caso, como é a pressão, essa vai ter, na verdade, aqui uma variação de pressão. Então, vou ter uma relação entre o ΔG e a variação da pressão em dois estados, tá? E aí, lá na frente, nós iremos chegar a um ponto importante, que vai ser a relação do ΔG com o meio reacional. Tá? Então, essa parte inicial aqui é só para mostrar que o ΔG, a relação direta que ele tem com a pressão. Tá? Então, ΔG é igual a nRT vezes ln de P2 sobre P1. Ou seja, P2 é a pressão no estado 2 e o P1 é a pressão no estado 1. Então, essa equação aqui é uma equação de uma transformação de estado, de uma mudança de estado. Beleza? Então, que isso fique bem claro aí pra gente. Agora Agora deu bom aí.
Agora deu certo, ó. Pense, e é tudo vermelho. Depois vocês vejam lá na É só gravação. segurar e sair puxando, mano. Não Depois está eu passo, clicando, não. depois eu passo o slide para vocês também, aí vocês vão dar uma olhada lá. Beleza? Então agora, dessa viagem toda, vamos reorganizar essa equação aqui para ela ficar com uma aparência mais, mais bonita ou mais viável aqui para a gente poder interpretar algumas coisas, tá? Então, se fizermos o P1, né? Se fizermos o P1 igual a 1 bar, que é a definição de estado padrão para a pressão, e o G1 a gente substitui pelo símbolo de G padrão, que isso aqui lá na aula, no vídeo que eu postei hoje sobre estado padrão eu explico, tá? Toda propriedade, quando ela é medida no estado padrão, o símbolo dela vai apresentar esse grau aqui, para indicar que ela é uma propriedade que foi medida no estado padrão, tá? Então, estou admitindo que o meu estado 1 é o estado padrão, tá? Então, P1 vai ser um bar, e o G1 vai ser esse G com grau. E o G2 aqui, eu vou chamar apenas de G. Então, o que eu vou fazer? Eu estou impondo essas condições aqui à minha equação que eu acabei de deduzir. Quando eu faço essa imposição, eu vou chegar nessa equação aí que está sendo mostrada na tela de vocês. Tá? Então aqui a gente não fez nada de diferente, só foi impor algumas condições para os nossos estados específicos. Tá? Ah, outra coisa, lembrando aqui, ó, o ΔG, né, que eu cheguei aqui, o ΔG, certo? Que é o G2 menos o G1. No caso, eu desmembrei, né? G2 menos G1. E aí, só que o G2 eu chamo de G e o G1 eu chamo de G com grau, né? E aí eu passo um deles para o outro lado, né? Que no caso é esse G com grau aqui, que é o G, que é energia livre no estado padrão, tá? Então, só para vocês não ficarem com dúvida, tá? Então, ΔG é igual ao G menos esse G com grau, tá? E aí esse menos g com grau passa para o outro lado com, sentido, com um sinal positivo e aí a gente tem essa equação, tá? Lembrando que o P1, de novo, eu transformei ele, eu estou utilizando um bar, tá? Que é a definição para estado padrão. Outra coisa que eu posso fazer também é pegar toda essa equação aqui, ó, e dividir por N, que é o número de mol. Por que, professor, que você quer fazer isso? Porque daí eu vou estar trabalhando agora com grandezas termodinâmicas molares. Vai ser a energia livre molar, tá? E ela é caracterizada com esse traço aqui em cima do símbolo, tá? Então, todas as vezes que vocês tiverem vendo aí alguns livros ou artigos com esse traço aqui, é a definição de uma grandeza molar, né? Por exemplo, o volume molar, como que ele é medido? O volume molar é o V com traço em cima. E ele é igual ao quê? Ele é igual ao volume dividido por N, tá? Então, quando a gente faz essa jogadinha, dividir alguma grandeza por N, a gente chega nessa grandeza molar, beleza? Quando eu faço essa divisão por N, vocês vão perceber que esse N aqui também vai sumir, tá? Por isso que aqui vai virar somente RT, tá? Então, essa vai ser a nossa equação que a gente vai guardar aqui, tá? Que ela trata a energia livre com a pressão do gás em um determinado instante, digamos assim. Tá? Então a gente vai guardar essa equação. Então essa equação aqui ela é interessante porque que eu acabei de falar para vocês que a gente trata de uma grandeza termodinâmica que é o ΔG com uma outra propriedade física ou química, na verdade, com uma outra propriedade que depende da composição do sistema, porque essa pressão ela é variável, tá? Essa pressão do gás ela é variável. Então, eu estou trabalhando o ΔG, né, a variação de energia livre, com uma outra grandeza que é variável, que é a pressão, tá? Então, essa equação aqui, ela é bastante importante aqui para a gente, dentro da química, que ela vai ser a base para as deduções posteriores. Só um minuto, gente. Rapaz, aqui sumiu onde é que o cara cancela o microfone. Ah, apareceu.
Certo. Então vamos lá. Agora, digamos, a gente vai trabalhar isso agora com meio reacional. Digamos que eu tenho uma reação de, sei lá, do composto A, no estado gasoso, ele formando um composto B no estado gasoso, tá? Então a gente vai trabalhar agora com essas equações no meio reacional, tá? Então lá a gente estava trabalhando somente com gás, tá? Um gás normal, não tinha mistura, não tinha reação, não tinha nada. Somente um gás em diferentes estados. Agora vamos aplicar esse nosso conhecimento, para um meio reacional, né? Por que que a gente vai fazer isso? Porque a química, a grande parte da química, ela é aplicada para reações, né? Para um meio reacional. E as próprias pilhas, que é onde a gente quer chegar, onde nosso estudo precisa chegar, ela é também uma reação, né? É um meio reacional. Então a gente vai aplicar todo esse nosso conhecimento prévio para o meio reacional. Então eu vou trabalhar com uma reação, ou com uma equação hipotética, de uma reação hipotética. Né? Uma reação do A, de um composto A, formando um composto B. Ou de um gás A, formando um gás B. Tá? Por exemplo, pode ser até uma reação de isomerização, para a gente não precisar levar em consideração coeficientes estequiométricos aqui, né? Então pode ser uma reação de isomerização simples, tá? De um gás A formando um gás B, por exemplo, certo? O ΔG para essa reação é simples, né? É o G do composto B menos o G do composto A, né? Então segue aquela mesma regra, né? Se é variação, vai ser o quê? Lá o estado final menos o estado inicial. Quem é o estado final? É o produto, é B, menos o estado inicial, que é os reagentes, é A. Então essa definição de ΔG aqui, ela é tranquila, tá? Ela já é definida desde lá da própria termodinâmica mesmo em si, né? Variação do ΔG de uma reação, certo? Como eu estou trabalhando com dois gases, então o que que eu vou fazer, gente? Esse G de B e o G de A vai ser quem? Vai ser os G. O G vai ser definido de acordo com essa equação aqui, ó, desse slide. Então, por exemplo, aqui é um gás normal. Então, se eu estiver trabalhando com gás A e com gás B, então eu vou pegar essa expressão aqui para descrever o gás A e o gás B. Portanto, vou ter um G para um gás A, tá? Que vai usar essa expressão. E eu vou ter um G para um gás B, que também vai usar esta mesma expressão. Então, essa expressão aqui, ela é que vai definir como que varia a minha energia livre para cada um das minhas espécies, tá? O comportamento de cada uma das minhas espécies, o gás A e o gás B, certo? Então, quando a gente vem para cá, ó, então o que que eu fiz aqui? Depois vocês vão ver no slide, vão assistir a gravação, vocês vão ver com calma, tá? Então, eu peguei somente aquela expressão que estava lá, foi fornecida lá, que a gente deduziu no slide anterior, e joguei aqui para o ΔG, porque agora eu estou trabalhando com uma reação, tá? Então, eu quero aplicar os conhecimentos ou as variações de ΔG não para um gás normal sozinho, numa mudança de estado. Eu quero aplicar agora para uma reação, tá? Então, eu só fiz aplicar. Quem que é o G de B? Tá aqui a expressão, ó, tá? Bonitinha. Quem quer energia livre para o gás A? Tá aqui a expressão. Tá? Então, só vai mudar quem? A pressão do A, e aqui é a pressão do B, e vai mudar o quê? O G padrão para o gás A e o G padrão para o gás B. O resto permanece similar. Tá? E aí, aqui nessa passagem, eu também vou dividir isso aqui por N, para a gente dar origem agora às grandezas molares, né? Então, vou ter um ΔG de reação molar é igual a um ΔG de reação molar padrão. Por que que é o ΔG de reação molar padrão, professor? Porque é o GB, tá aqui ó, esse termo GB, menos o GA. Quem que é o GB menos o GA? É o ΔG padrão de reação. Beleza? Molar. Tem um traço aqui em cima. Mais RT, né? O RT é constante, então a gente colocou ele em evidência, vezes ln de PB dividido por PA, tá? ln de PB dividido por ln de PA, beleza? Até porque aqui na verdade a gente tem o ln de B e aí aqui tem o sinal de menos o ln de A. Então é ln de B menos ln de A, que na verdade é aquela propriedade dos logaritmos, né? A diferença de logaritmos é igual ao quociente de logaritmos, tá? Então a gente chegou nessa equação aqui, ó, que eu estou marcando para vocês.
Logo em seguida, essa mesma equação, ela pode sofrer um rearranjo, tá? Ela pode sofrer um outro arranjo, né? Continua a mesma coisa, ó, ΔG da reação é igual a ΔG padrão da reação mais RT vezes ln de Q. Então aqui é onde surge um aspecto importante, tá? Onde surge esse Q. Então o Q, ele nada mais é do que o PB, né? Pressão B, né? Ele nada mais é do que é o PB sobre o PA, né? Ou seja, isso aqui, ó, essa parcelazinha aqui, ó, eu estou chamando de Q, tá? PB sobre o PA. E esse Q, ele é muito interessante. Ele recebe o nome, um nome específico chamado quociente reacional, tá? Ou seja, ele mostra a composição reacional dos constituintes ali de uma mistura ou de uma própria reação química, né? Então ele é a razão entre grandezas dos produtos e grandezas dos reagentes, tá? Aí alguém vai falar, professor, mas esse Q não é a mesma coisa da constante de equilíbrio, não, que é o valor dos produtos dividido por reagente? A expressão é a mesma. A expressão é a mesma. No entanto, o valor é diferente. Por que aqui? Porque o Q, ele trata as espécies como se mesmo a gente tem um valor de Q, mesmo que o sistema não tenha atingido o equilíbrio, a gente tem um valor de Q, que é o quociente reacional. Agora, o valor de K, que é a constante de equilíbrio, a gente só consegue obtê-la quando o sistema está em equilíbrio. Beleza? Então, de novo, a expressão do Q, que é o quociente reacional, é a mesma da constante de equilíbrio. No entanto, o significado é diferente, porque o Q ele pode ser medido a qualquer momento na reação. Agora, o K não. O K você só consegue medir quando o sistema está em equilíbrio, tá? Então, agora, deixa eu ver aqui. Não, certo. Então, agora, o que essa equação aqui, ela mostra pra gente de importante, tá? O que ela vai mostrar pra gente de importante? Ela é uma equação super, mega, hiper importante, tá? Parecendo aquelas conversas de adolescente. Por quê? Ela trata o ΔG de uma reação, ou seja, que é uma função termodinâmica, com a composição reacional, tá? Ou seja, aquele meu meio reacional, né? Uma reação qualquer, aquele meu meio reacional, ele vai ter implicação direta na minha medida do ΔG, tá? E de onde foi que apareceu isso, professor? Essa questão da implicação do meio reacional no valor do ΔG. É o próprio valor de Q, tá? Que o valor de Q, esse quociente reacional, ele mede a razão das espécies que compõem ali o meu sistema, ou seja, a razão entre quantidades de produto por reagente. E o valor desse ln de Q, ele está embutido no valor do ΔG da reação. Ou seja, ó, o ln de Q, ele está aqui, ó, né? Estou marcando aqui para vocês, o ln de Q está aqui. E ele faz parte da equação que determina o ΔG da reação. Portanto, essa equação mostra que o ΔG da reação ele tem relação direta com a composição reacional. Ou seja, as quantidades que estão dentro ali do meu sistema reacional, elas têm importância no valor do meu ΔG, tá? Então é isso que eu queria deixar claro para vocês aqui nesse primeiro momento. Deixa eu perguntar, vocês estão conseguindo entender, gente, o que eu estou falando ou eu estou viajando Tranquilo, demais? professor. Tá claro. Beleza. Aí só de novo. Tá, por que a gente fez aquela viagem toda partindo somente de um gás? Porque a gente sempre na química, muitas vezes na química, nós tratamos de um sistema simples para chegar no sistema complexo. Ou às vezes a gente trata um sistema isolado, sozinho, para chegar numa mistura ou numa reação. Então a gente fez esse tratamento todo por questão de didática e por questão de tratamento consistente, digamos assim. Trata com um sistema mais simples, que é um gás sozinho, e agora eu vou ver o comportamento desse gás é, numa reação, por exemplo, numa reação de dois gases, por exemplo. Então a gente só fez estender aquele conhecimento que a gente adquiriu para um gás sozinho, isolado, sofrendo uma transformação qualquer, para uma mistura de gases, ou para uma reação que envolve gases, tá? Certo.
Por definição, a nossa condição de equilíbrio, que a gente vai ver isso aqui daqui a pouco, por definição, a nossa condição de equilíbrio, ela é adquirida quando o meu ΔG da reação é igual a zero, tá? Deixa só eu ver se eu... Pronto, tá aqui. Tá? Então, a nossa condição de equilíbrio é quando eu tenho ΔG igual a zero, certo? Então, a gente vai entender isso aqui agora. Digamos que nós tenhamos uma reação, né? Que é o que esse gráfico aqui vai descrever para a gente, ó. Digamos que tenhamos uma reação, por exemplo, de A, mesma reação, do A para B, né? A para B, tá aqui, ó. Reação de A para B. E eu também tenho a reação de B para A, né? Então, a gente tem, como a gente está tratando de equilíbrio, a gente tem a reação direta, né? De A para B, e tem a reação inversa, de B para A, beleza? Esse gráfico, ele mostra para a gente a variação de energia livre, né? Ele mostra a variação de energia livre, ou mostra a energia livre, na verdade, de acordo com o avanço da reação. Esse avanço da reação, vocês podem também entender como sendo o progresso da reação, né? Como que a reação está progredindo, beleza? Então, esse gráfico mostra isso, tá? E aí, a gente tem aqui, ó, a gente tem uma curva, né? Que trata dessa energia de acordo com o avanço da reação. A gente tem uma curva, tá? Então, gráficos desse estilo, a gente consegue interpretar ele da seguinte maneira. Você tem regiões aqui de alta energia livre de Gibbs e tem também regiões de alta energia livre de Gibbs para os dois lados. O sistema, ele tende... O que o sistema tende a fazer aqui nesse caso? O sistema, ele tende a ir para um mínimo de energia, né? Então, toda vez que a gente trata de estabilidade dentro da química, a gente sempre trata essa estabilidade de acordo com o mínimo de energia, né? Tipo, o sistema está instável. Quando que ele está estável? Quando ele adquiriu um mínimo de energia, né? Então, nós que estudamos química já estamos bastante habituados a tratar estabilidade com diminuição de energia, ou estabilidade com mínimo de energia. Então, o sistema, o progresso da reação, o avanço da reação, ela sempre tende a percorrer, ele sempre tende a percorrer caminhos que levem a um mínimo. E o mínimo é esse ponto aqui, ó, tá? Que eu estou marcando para vocês. Aqui é o mínimo. Portanto, dos dois lados da minha reação, essas setas aqui estão indicando, ó, estão indicando que para os dois lados da reação, ela vai vir, ela tende a vir aqui para o mínimo, tá? Então, o progresso da reação tende a vir aqui para esse mínimo, certo? É óbvio que a gente já tínhamos visto que o ΔG, quando ele é menor do que zero, ele é característico de um processo espontâneo, né? Então, quando isso acontece, quando isso acontece, a gente tem um favorecimento da reação direta, tá? Para a questão de espontaneidade. Mas isso eu não vou comentar aqui agora não, tá? A princípio, eu só queria falar para vocês essa relação entre os dois lados da equação, tá? Elas tendem a vir para esse mínimo. E o que quer dizer, professor? Elas tendem a vir para esse mínimo. Quer dizer que com o passar do tempo, com o avanço da reação, tanto, tanto no sentido da reação inversa quanto da reação direta, elas tendem a vir para esse mínimo. E esse mínimo representa o nível zero, que é o ΔG igual a zero, que é a minha condição de equilíbrio. Ou seja, as reações, tanto a direta quanto a inversa, elas tendem a vir para o estado ou para a condição de equilíbrio com o passar do tempo. Tá? Então esse gráfico ele mostra isso para a gente. Que mesmo que eu tenha a reação direta e tenha a reação inversa, ambas as reações elas tendem a vir para esse mínimo. E esse mínimo é o quê? É a condição de equilíbrio. Então a condição de equilíbrio ela aparece quando, professor? Quando o meu ΔG da minha reação é igual a zero, tá? O Emanuel falou aí sobre derivadas. Realmente, se estivermos fazendo tratamentos quantitativos aqui, vocês percebem que tem umas retas tangentes ali, né? As curvas, esses coeficientes, né? Essas retas tangentes, a gente mede os coeficientes, a gente pode medir essas taxas, tá? A variação de ΔG de acordo com o progresso da reação, a gente consegue medir, tá? E aí realmente entra derivados, tá?
Eu acabei não colocando porque esse não é o nosso foco por enquanto, no momento, mas a gente consegue medir essas Deixa pra taxas, lá, tá? deixa nada, pode deixar pra lá. Certo? Então, o que eu queria deixar claro para vocês é isso, que no progresso da reação, tanto do ponto de vista da reação direta quanto da reação inversa, essas duas setas aí no gráfico, elas estão dizendo, elas estão mostrando para a gente para onde o progresso da reação tende. Ela tende para um lugar comum. Que lugar comum é esse, professor? É o mínimo. E que mínimo é esse? É o ΔG igual a zero, que é a condição de equilíbrio. Ou seja, as duas reações tendem para a condição de equilíbrio, tá? Então o gráfico mostra isso para a gente, beleza? Se o ΔG da reação for menor do que zero, a reação direta é espontânea, tá? Por quê? Porque o ΔG, ele está medindo lá ele está medindo a relação entre a energia livre dos produtos e a energia livre dos reagentes. Se ela for menor do que zero, está querendo dizer que essa reação direta é espontânea. Se ele for maior do que zero, quer dizer que a reação inversa é que é espontânea, né? Então está de acordo com o valor do ΔG. E aí, no caso, se o valor do ΔG da reação for igual a zero, a reação está em equilíbrio, ou o meu sistema está em equilíbrio, não importa. Tá? Então, essas são as definições de equilíbrio sob o ponto de vista da termodinâmica, e mais especificamente sob o ponto de vista do ΔG de reação. Tá? Certo. Então, do ponto de... Certo. Então, agora, o que eu fiz? Eu fiz a minha descrição aqui da questão da termodinâmica com equilíbrio, né? Mostrando como que uma função termodinâmica ela consegue descrever o estado de equilíbrio, que no caso é o ΔG, certo? Agora eu vou pegar as equações que eu tinha trabalhado anteriormente, no slide anterior, e vou agora estudar a condição de equilíbrio, levando em consideração essas equações, tá? Essa equação. Então a equação que eu tinha falado para vocês, que ela trabalha com ΔG da reação de acordo com o meio reacional, é essa, né? A gente viu. ΔG da reação é igual ΔG da reação padrão mais RT vezes ln de Q, na qual o Q é o quociente reacional. Beleza, tranquilo, certo? No entanto, se o meu sistema está em equilíbrio, quer dizer o que, professor? Quer dizer que esse ΔG aqui da reação, ó, quer dizer que esse ΔG da reação é o quê? É zero, tá? De onde foi que veio isso, professor? Veio aqui da própria condição de equilíbrio, tá? A própria condição de equilíbrio estabelece que esse ΔG da reação aqui é zero, beleza? Então, eu só fiz escrever aqui, ó, zero igual a ΔG de reação padrão mais RT vezes ln de K. Tá? Então, só fiz reorganizar a equação admitindo que o ΔG de reação é zero, porque o meu sistema está em equilíbrio. Outra coisa importante, percebe que tem o Q, ó, ln de Q, agora tem o K. Por que, professor, que tem o K? Porque agora eu estou trabalhando com equilíbrio. E agora, aquele Q, que era o quociente racional, eu não vou mais trabalhar com ele. Como eu estou no equilíbrio, agora eu vou trabalhar com a própria constante de equilíbrio. Certo? Com a própria constante de equilíbrio. Que é o que está aparecendo para vocês aqui. Então, se a gente estiver trabalhando, por exemplo, com a mesma reação lá, né, dos gases, que tinha a pressão parcial B, e a pressão parcial B e a pressão parcial A, esse sistema estando em equilíbrio, agora eu vou ter o valor de K. Tá? E aí, quando eu reorganizo toda essa equação, eu consigo chegar nessa equação final aqui. Eira, Fala. já separou um exemplo aí para poder a gente aplicar isso na questão, assim, bonitinho, já para resolver com a gente aí? Sim, sim. Tá muito conceitual, sabe? Eu tô sentindo falta, assim, do exemplozinho, que fica meio abstrato a gente ver a fórmula assim, sabe? Aí daqui Não, a pouco tu coloca. Ah, coisa aí. mas tem. Então, a gente chegamos numa expressão. Eu só fiz pegar essa equação aqui, ó. Só fiz pegar essa equação e reorganizei, né? Ou seja, o ΔG, eu vou trazer ele para o outro lado, então ele vai vir menos ΔG e vai ficar igual a RT vezes ln de K. Beleza? Então vai virar igual a RT vezes ln de K igual a menos ΔG padrão de reação, tá? Então agora é onde chega a chave de todas as coisas relacionadas com equilíbrio químico. Por quê? Porque essa equação, tá? Essa equação aqui bonita demais, ela mostra a ligação entre dados termodinâmicos, que são dados tabelados, porque é o seguinte, ó, nos apêndices ou nos anexos dos livros aí,
sempre tem aquelas tabelas com dados termoquímicos, né? Que é o ΔG de reação, tem entropia, e lá também tem o ΔG, aliás, tem ΔH de formação, tem entropia, tem capacidade calorífica e geralmente tem ΔG de formação. Então, o que acontece? ΔG padrão de formação. Então, agora essa equação aqui mostra para a gente uma ligação entre dados termoquímicos, que geralmente são tabelados, e a constante de equilíbrio K, que tem grande significado na química, né? Porque geralmente com constante de equilíbrio a gente consegue verificar o comportamento do meio reacional, né? Se os produtos estão sendo favorecidos ou se estão sendo os reagentes, toda aquela questão de progresso da reação, na verdade, tá? Então, essa equação aqui, ela faz esse elo, essa ponte entre a termodinâmica e o equilíbrio químico, tá? Ou seja, RT vezes Ln de K, ou seja, constante de equilíbrio, está relacionada com menos o ΔG padrão de reação. E esse ΔG padrão aqui de reação, ó, eu consigo obter ele através de dados tabelados, tá? Então, essa equação é importante por conta disso, desse elo de ligação aí entre o equilíbrio e a termoquímica, a termodinâmica, no modo geral. Deixa eu ver. Ah, sim. Ah, tá. Olha, o exemplo já apareceu no slide seguinte. Vamos lá. Vamos aplicar isso aqui numa O questão. clássico. Ele fala assim, ó, dos dados termodinâmicos listados no apêndice B, tá, a gente vai ver isso aqui já já, calcule a constante de equilíbrio para a reação a 298 Kelvin, tá? Então a reação é uma reação bastante conhecida de vocês aí, a síntese da amônia, né? N2 formando N2 mais 3H2 formando 2NH3, formando a nossa amônia gasosa, tá? A constante de equilíbrio geralmente não, ela sempre, ela não vai fugir, ela tem sempre essa característica. Ela é igual a alguma propriedade, a constante do equilíbrio é igual a alguma propriedade dos produtos, né? Como que é a expressão da constante de equilíbrio? Ela é igual a alguma propriedade dos produtos dividido por alguma propriedade dos reagentes. Alguém vai falar assim, professor, por que você está falando propriedades? Porque aqui pode ser atividade, pode ser concentração, pode ser pressão parcial, tá? Então, por isso que eu estou deixando bem genérico, bem generalizado, tá? Então, qual que é a constante, qual que é a expressão da constante de equilíbrio? Isso aqui vocês já devem ter visto no ensino médio ou nos cursos iniciais de Química Geral. A expressão da constante de equilíbrio é igual ao quê? Alguma propriedade dos produtos dividido por alguma propriedade dos reagentes, tá? Então, no nosso caso aqui, como estamos trabalhando com gases, então eu vou trabalhar o quê? Com pressões parciais, ou seja, eu vou trabalhar com pressão. Então, vai ser a pressão do produto dividido pelas pressões dos reagentes, que no caso, o produto é NH3, e aqui os reagentes é NH2 e H2, tá? E elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos, tá? Então, essa é a nossa expressão da constante de equilíbrio, tá? Para quem tiver com dúvida, dá uma corrida rápida lá nos livros de Química Geral para fazer uma revisãozinha sobre equilíbrio químico lá, como que expressa a constante de equilíbrio, toda aquela questão. E aí depois vocês voltam para cá, tá? Para as nossas discussões aqui sobre equilíbrio químico, levando em consideração a termodinâmica, certo? Tá. Beleza. Então, eu listei aqui a nossa expressão, tá? Da constante de equilíbrio, certo? Agora, o que eu vou fazer? Vocês lembram que a minha equação que relaciona dado termoquímico com constante de equilíbrio, ela relaciona o quê? Ela relaciona o ΔG, padrão de reação, com a constante de equilíbrio, tá? Então, eu vou lá nas tabelas, tabela tem esse estilo aí, as tabelas são fornecidas nos livros, ó. Mostra a substância, aí tem ΔH de formação, tem entropia, tem capacidade calorífica, a pressão constante, tem toda aquela história. Só que o que é do meu interesse aqui é o ΔG padrão de formação, tá? O ΔG padrão de formação. Então eu venho na tabela, ó, verifico as minhas espécies de interesse, ó, eu vi lá que a minha reação é a formação da amônia, né? Então tem H2, que é o hidrogênio, tem o N2, que é o nitrogênio, tem o NH3. Então venho aqui na tabela, pego os dados, tá aqui, ó, dado do NH2, dado do H2, dado do NH2,
e o dado do NH3. Mas que dado, professor? É o ΔG padrão de formação. Beleza? Então, eu peguei aqui, tranquilo, e agora eu volto para a questão, certo? Então, tá lá o enunciado da questão, os dados termoquímicos eu já peguei, né? E aí, o que eu vou fazer agora? Vou calcular o ΔG, tá? Aí alguém vai falar assim, professor, por que você vai calcular o ΔG? Porque a minha questão, ela pede para mim calcular a constante do equilíbrio. Só que a constante do equilíbrio tem relação direta com ΔG. Então eu vou logo calcular o ΔG. Se eu achar o ΔG, eu acho a constante do equilíbrio. Porque a equação é a relação direta entre as duas, então é fácil. E aí, para calcular o ΔG da reação, como que faz, professor? É aquele mesmo... Para calcular o ΔG da reação, é aquele mesmo esquema que a gente faz para calcular o ΔH de uma reação, lá da termoquímica, né? Pega o quê? O ΔG dos produtos menos o somatório dos ΔGs dos reagentes, levando em consideração os coeficientes estequiométricos, tá? Então, ΔG de uma reação é o somatório do ΔG dos produtos menos o somatório do ΔG dos reagentes, ou seja, é a soma dos produtos menos a soma dos reagentes, não tem segredo. Levando em consideração, de novo, os coeficientes estequiométricos, tá? Beleza. Então, quando eu faço toda a matemática aqui, vocês viram que o ΔG de formação do N2 é zero. Viram que o ΔG de formação do H2 também é zero. Então, nosso ΔG de reação vai ficar bem fácil de calcular. É só pegar duas vezes o menos 16,6. Ou seja, 16,6 veio lá da tabela. Tá? Então, tá aqui. Beleza. Então, já calculei o ΔG de reação. Certo? Então, eu vou deixar esse valorzinho aqui guardado. Tá? Guardado não, na verdade... Deixa eu ver... Não, beleza. Agora, eu pego esse valor e jogo lá na minha equação, tá? Só um minuto, gente. Faltou eu escrever a equação aqui para vocês, ó. A equação é essa, ó. É menos ΔG, né, da reação, menos ΔG da reação é igual a RT vezes o meu ln de Kp, né? E aí, na verdade, esse ln de Kp é a nossa constante de equilíbrio, tá? E aí, quando a gente faz, ó, tipo, o ΔG da minha reação, que eu acabei de calcular, tá aqui, ó. Beleza? E aí, quando a gente faz toda a jogada, o valor de R é a constante, né? Que aí, no caso, a gente vai utilizar o 8,314, né? Por quê? Porque existe constante dos gases com várias unidades, só que a gente vai pegar sempre a unidade que contém o joule, que a gente está trabalhando aqui com energia. Tá? Temperatura 298 vezes ln de K. E aí, quando a gente faz essa jogada toda essa matemática aqui, a gente vai achar o ln de K igual a 13,4. Ficou meio no final do slide, não sei se vocês estão conseguindo enxergar. É um 13,4 aí? Isso, 13,4. 13, dá para ver. Beleza. Então, aqui, essa segunda parte aqui é só a mesma aplicação matemática dessa fórmula que eu mostrei para vocês. Tá? Deixa eu ver... Tá. Então, aqui, que estranho, eu fiz somente repetir. Então, só para enfatizar, aqui a gente pegou a equação, né? E dos dados, né? Esse dado, o ΔG de reação, a gente calculou com base nos dados tabelados. O R e o T a gente já tinha. O R é a constante, o T é a temperatura que foi dada na questão. E aí eu calculo o ln de K, tá? E aí o ln de K é 13,4, como eu acabei de falar para vocês. Ou o próprio valor de K, né? K é igual a 6,6 vezes 10 elevado a 5, né? Então, ou seja, como é que eu calculo o K? É só pegar o inverso do ln, né? Que é o E neperiano. Então, a gente pega o E neperiano e consegue calcular o valor de K. Tranquilo, gente, aí para vocês? Sim. A gente sobrevive. Tá. Então, aí tá bom, dá para entender. Certo. 8 horas. Então, gente, vamos continuar aqui. Só enfatizando aqui essa equação aqui pra gente. Essa equação, de novo. Professor, Pode falar. volta aí rapidinho no slide anterior.
a resposta. Ah. Por que tá negativo? O segundo membro? É porque passou o menos? Não dá pra ser, não, porque teria que tirar. Não dá. Peraí. Ficou errado, não? Peraí, tem esse sinal aqui que tá errado. Isso. Tem razão. Ele não existe não, esse sinal aqui. Então é Porque menos. o outro vai ficar positivo também, já que na fórmula é negativo. Isso. Pronto. Por isso que tá positivo. Ué? Oxê. Mas não é pra ter o menos ali do reacional? Não, mas é porque o É delta porque é G, negativo. o delta G foi negativo. Ele foi Tá. ele foi menos 33,2 aqui, ó. Ah, verdade. Foi um erro gráfico aí do exemplo. Aí Beleza? cancela o sinal na forma, beleza. Isso. E aí a gente acha o LN de KP e depois acha o valor de KP, certo? Então, voltando Mas isso aí aqui... já é do livro, não é, professor? Ou não? Isso. Não, é do livro. Isso foi do livro. O livro já tá errado. Isso foi do livro. A gente sempre acha esse tipo de coisa. Tá. Bem observado. Então, em resumo disso tudo que estamos falando, é falar realmente da nossa questão do ΔG, né, de uma reação química. Ele depende do ΔG padrão da reação, que é um valor que eu consigo calcular com base em tabelas, né? São valores tabelados, né? Com base em tabelas, tá? Então, ΔG de uma reação, ele leva em consideração o ΔG padrão de reação, com base em tabelas, e leva em consideração também a composição do meio reacional, que no caso ela é medida aqui com o nosso quociente reacional, né? Que mede lá a parcela do produto e parcelas do reagente, tá? Quantidades de produto e reagente, tá? É óbvio que se alguém olhando para essa equação e falar assim, professor, se o ΔG aqui for muito grande, né? O ΔG de reação aqui for muito grande, o próprio sinal do ΔG aqui dessa reação, o ΔG padrão da reação for muito grande, o próprio sinal desse valor que eu calculei aqui, ele que vai indicar a questão da espontaneidade, né? Então, por exemplo, se esse valor aqui for muito grande, por exemplo, o que é muito grande, professor? Por exemplo, 50 kJ, né? Se esse valor for muito grande, 50 kJ, a contribuição para a espontaneidade, para a própria energia livre de Gibbs, ela vai vir basicamente desse termo, né? Vai vir basicamente desse termo. A não ser que a gente tenha quantidades bem exorbitantes de produtos em relação a reagentes, ou reagentes em relação a produto, que esse termo aqui consiga competir com esse outro, com ΔG padrão de reação. Mas isso dificilmente acontece, tá? Agora, no entanto, se o ΔG padrão de reação ele tiver um valor pequeno, por exemplo, 10 kJ, né? Por exemplo, tiver um valor pequeno de 10 kJ, aí o que acontece? O próprio meio reacional ele vai meio que desequilibrar, ele vai meio que desempatar e essa equação, então ele vai ter um fator determinante na questão da espontaneidade. Então a reação pode acontecer tanto no sentido inverso quanto no sentido direto, tá? Então esse ln de Q, ele vai meio que competir com o valor do ΔG padrão de reação. Por quê? Porque o valor do ΔG padrão de reação é baixo. Então você vai ter que levar em consideração os dois termos para ver realmente o peso ou o saldo energético para definir se o sistema se a reação vai ser espontânea ou não, tá? Outra coisa que vocês precisam ter cuidado é que o sinal de ΔG, padrão de reação, é que determina a questão da espontaneidade, tá? Então é esse termo aqui, ó, que determina a espontaneidade, e não o ΔG padrão de reação, tá? O que determina a espontaneidade é o ΔG de reação. Tranquilo, gente, essa parte aí? Sim. Certo. Deixa eu ver se a gente tem mais uma coisa para hoje. Cara, na hora que eu montei esses slides, eu fiz as coisas erradas. É porque, tipo, a animação adiantou, mas vamos ver aqui. Acontece, cara. Não, dá uma raiva. Tá, vamos lá. É desse jeito, meu filho. A gente só acha uma grande parte dos erros na hora da aula mesmo. Normal. Vamos lá.
Então, esqueçam esse RT vezes Ln de K por enquanto. Olhem só aqui para a primeira equação, tá? Essa primeira equação, ela já foi mostrada para a gente, lá na termodinâmica das pilhas. A única coisa que vocês devem estar achando estranho é esse termo aqui, padrão, tá? Que foi no vídeo que eu postei hoje que eu comentei. Então, essa equação aqui veio lá da termodinâmica das pilhas, que trata o quê? Trata da relação entre o potencial de uma pilha, que no caso aqui é o potencial padrão, e trata do ΔG padrão de uma reação, por exemplo, tá? Então, esse termo aqui, ele veio lá da termodinâmica das pilhas que a gente estava estudando, tá? A gente conseguiu chegar nesse termo aqui, certo? Tá aparecendo umas coisas que eu nem tinha colocado na ordem. Na aula de hoje, nós vimos que o equilíbrio químico, ele é estabelecido, quando o equilíbrio químico é estabelecido, a gente tem o aparecimento dessa reação aqui, tá? Então, essa reação aqui, dessa equação aqui, tá? Então, essa equação, que trata do Ln de K com ΔG da reação, ela é proveniente quando a gente estuda equilíbrio químico, que foi o que a gente estudou hoje, tá? Então, a gente conseguiu chegar nessa equação, beleza? E aí, o que acontece? Quando eu junto essas duas equações, tá? Quando eu junto essas duas equações, eu chego na terceira. Que junção foi essa, professor? Olha para a primeira equação. Ela é igual a menos ΔG, padrão, dividido por Z vezes F, né? O Z é o número de elétrons lá do processo e o F é a constante de Faraday, tá? Então, tá aqui, ó. Só que quem que é menos ΔG? O menos ΔG tá aqui nessa equação de baixo. Então, eu peguei esse termo aqui da esquerda, que ele é igual a menos ΔG, e joguei lá para a equação de cima. Beleza? Então, só fiz isso. Então, nós chegamos agora numa nova equação. Mas que equação é essa, professor? É uma equação que relaciona o potencial padrão de uma célula eletroquímica com uma constante de equilíbrio. Então, essa é a equação chave aqui para nossa questão Isso aqui de... no cantinho aqui, do Ezinho de baixo aí, do E padrão do lado. Isso é um sinal negativo que tu botou? Não. Aqui Não. embaixo... Não, Isso. aqui era só para ser uma seta Ah, para indicar, beleza. tá? Então, essa equação aqui, o que ela mostra para a gente? Que o potencial padrão de uma pilha, ele tem relação com a constante de equilíbrio. Então, quando a gente fala, quando estivermos falando assim de equilíbrio de pilhas, em mente ou de cara, a gente vai estar falando dessa equação aqui, que é a equação que estabelece a relação entre o equilíbrio químico e o próprio funcionamento da pilha, tá? No gráfico aqui do lado, a gente tem aquele mesmo esquema, tá? A gente tem aquele mesmo esquema da relação, do progresso da reação, ela sempre vindo para o mínimo de energia, tá? Que é na questão do ΔG igual a zero. Só que aqui também a gente tem a relação com as diferenças de potencial, tá? Essas diferenças de potencial, elas também vêm para o mínimo, que é o potencial igual a zero. Então lá na frente a gente vai verificar essa questão aí da pilha no equilíbrio, do potencial igual a zero, do descarregamento da pilha, por exemplo. Tudo está relacionado aqui com a nossa questão do equilíbrio, tá? Aqui embaixo vai mostrar para vocês uma equação para calcular o K, quando eu tenho o valor de E, né? Porque aqui é fácil. Essa equação que eu marquei com a seta aqui, ó, é calcular o E, diferença de potencial, quando eu tenho o valor de K. E aí, se a gente fizer o rearranjo matemático, depois vocês devem fazer em casa aí, tudo com calma. Se fizermos o rearranjo matemático, eu vou colocar o K em evidência. Então, digamos que eu quero calcular o K onde eu tenho o valor do E padrão. Então, a gente usa essa equação aqui de baixo. Tá? Então, é só fazer uma reorganização matemática, como é que fala? É só vocês fazer um rearranjo matemático, e logo em seguida, como vai ter o Ln de K, vocês colocar o E elevado, o E neperiano, né? Que é o inverso do Ln de K. Tá? Deixa eu ver aqui se a gente tem mais alguma coisa. Tá. Beleza. Então, em resumo dessa equação aqui, o que ela mostra pra gente? Ela mostra que o conhecimento do E padrão, ou seja, da diferença de potencial padrão, permite a gente calcular a constante de equilíbrio de uma reação numa célula redox. Então, é aquilo que eu já tinha contado para vocês, né? Que essa equação aqui, ela permite a gente calcular o potencial, através do conhecimento do E padrão, permite calcular a constante de equilíbrio.
Deixa eu perguntar aqui uma coisa para vocês. Espera aí. Certo. Tá. Pessoal, vocês conseguiram entender essa última parte aí? Dessa relação entre equilíbrio e sistemas eletroquímicos? Onde que a gente faz a junção das duas equações? A junção de Tá claro. fórmulas, sim, professor. Como aí, Emanuel? A junção das fórmulas, das equações, sim. Falta a gente aplicar. Tá. Então, eu estou encerrando aqui a aula de hoje, desse momento, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou montar uma aula, um vídeo, tá? Com resoluções de exercícios envolvendo essa questão da termodinâmica e do equilíbrio de pilhas. Um vídeo resolvendo fazendo algumas aplicações das equações aqui, tá? Conseguiram escutar aí? Sim, ok, professor. Tá, então Ok. iremos fazer essa questão, tá? Porque é o seguinte, gente, infelizmente, para vocês talvez seja infelizmente, mas para mim, infelizmente, a gente não vai pegar muitas equações prontas e já colocar aqui e já ir para os exercícios, tá? A gente, infelizmente, eu vou falar infelizmente porque também isso, na época eu também sofri um pouco. A gente precisa meio que trabalhar com essa questão dos passo a passos, algumas deduções. Nessa disciplina a gente precisa trabalhar com isso, porque a gente está na disciplina de físico-química, né? E aí, a parte dos exercícios eu concordo com vocês, ela ajuda a complementar, mas tipo, o que eu não poderia fazer era colocar as fórmulas já todas prontas e ir para o exercício, isso a gente não pode, então a gente precisa fazer uma construção das expressões, entender de onde que elas aparecem, por que uma vira a outra, toda essa questão matemática, e aí sim, depois que chegarmos nas expressões, aí sim a gente pode pegar elas e usar em problemas práticos, que são exercícios ou exemplos aí. Tranquilo para todo mundo? Ok, professor. Então, no decorrer O da professor semana. coloca essa aula aí lá no Classroom o mais rápido que o professor puder. Sim, vou colocar. Amanhã elas estarão lá no Classroom, ou quem sabe hoje à noite, não sei. Mas Ok. o mais rápido. E aí, sim, essa aula aqui. Aí é dos exercícios, ao longo da semana eu vou estar postando para vocês. Beleza? Pois valeu, gente. Boa noite para todo mundo. Valeu, Major. E até a próxima. Valeu. Até, professor. Boa noite. Boa noite.